Mensagem do dia 27 de abril de 2022. Saudações. Que nesta manhã, ao receber a luz do sol, possamos receber com ela a divina presença que ilumina a nossa vida, nos trazendo clareza para as nossas ideias, força para seguirmos a vida, ocupando com dignidade o nosso lugar, e inspiração para que consigamos nos alinhar ao propósito de desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Que neste dia possamos sentir quão belo e encantador é o ser que somos, mesmo com todos os bloqueios que ainda hoje acreditamos carregar. Nós não deixamos de ser o que somos, mesmo quando ainda não conseguimos expressar todo o amor que reside em nossa essência. Para compreendermos isso de modo mais profundo, podemos utilizar o recurso do conto infantil, O Patinho Feio. Neste conto, encontramos um patinho que era considerado feio por seus familiares, pois não se parecia com seus irmãos de ninhada, como também era considerado feio pela comunidade de patos com a qual convivia. Assim sendo, devido a todas as manifestações de menos-valia que percebia causar nos outros patos, o patinho também se considerava feio e sofria por isso. O tempo passou e, em determinada condição, em um lugar diferente, eis que o patinho tem a oportunidade de observar uma família de cisnes e de se encantar ao constatar a beleza daqueles seres. Contudo, no instante seguinte, ele contempla a sua própria imagem refletida na água e constata que também é um cisne. O jovem pato, que naquele dia procurou o lago para se refrescar, guardava em seu coração uma tristeza por ser feio e não se adequar ao padrão valorizado na comunidade dos patos. Todavia, ao descobrir que era na verdade um cisne que nasceu entre os patos por alguma razão desconhecida, toma desta verdade para si, encontra sua beleza generosamente refletida pela água, e esse encontro provoca uma ressignificação em sua forma de compreender a sua história de vida e o que veio fazer na realidade em que habita. Na verdade, ele percebe que cultivou desde o nascimento uma ideia equivocada sobre si mesmo, sobre sua própria identidade e potencialidades, e isso somente ocorreu porque a comunidade em que vivia não conseguiu compreender de imediato o que ocorria com ele, por isso o julgou como feio e inadequado a seus padrões. O patinho adotou para si aqueles valores, aquela forma de julgar pela aparência, e também acreditou que era inadequado e desprovido de beleza. Todavia, a verdade oculta a seus olhos em determinado dia se revelou, convidando-o a fazer contato com a sua identidade real de cisne e com a beleza de ser quem era de verdade. Essa história do patinho feio é a história de cada um de nós, que caminhamos pela vida em longas jornadas, sem ao menos nos reconhecer como criaturas divinas que somos, sem desconfiar das potencialidades ocultas que trazemos em luz e amor. Nós sabemos que quem de cisne nasce apenas pode ser cisne, assim como os patos se originam de patos, de modo que não poderemos negar eternamente que somos filhos do Pai Eterno e não poderemos fugir infinitamente de nos reconhecer como filhos do amor e da luz. Nós somos filhos do divino amor e não há nada que possamos fazer para mudar esta realidade. Aí está a raiz de todo o sofrimento que causamos a nós mesmos, a resistência em admitir que somos seres divinais, a dificuldade em reconhecer quem verdadeiramente somos. É comum nos admirarmos com o poder de realização que têm alguns seres com sua capacidade de amar indiscriminadamente, com sua alegria de viver, com a forma tranquila que conduzem suas vidas,
com a alegria e harmonia que reconhecemos em sua presença, etc. Quem são estes seres? De onde vieram? São seres que têm a mesma origem que temos. Todavia, encontram-se em um estágio mais avançado de reconhecimento de sua real identidade. Portanto, conseguem ser reconhecidos por nós, por já viverem em uma frequência mais harmônica do que a que estamos acostumados a observar. Alguns destes seres têm estudo e apresentam condição financeira estável, enquanto outros não possuem patrimônio algum e tampouco instrução, de modo que não se trata desta questão, mas sim de um reconhecimento de sua divindade interior, exatamente como ocorreu no reconhecimento do cisne que acreditava ser pato. Este é um processo de religamento da criatura com o Criador que ocorre na parte mais profunda do nosso ser e que nos faz ressignificar toda a nossa história de vida, a exemplo do que ocorre com o patinho feio do conto. Nós não somos aquilo que a nossa mente crítica diz que somos, embora possamos acreditar no que ela nos diz e agir como se de fato fôssemos a somatória de todas as imperfeições. Nesta situação, a mente funciona como uma espécie de gaiola que prende o belo pássaro em seu interior, impossibilitando não apenas o seu voo livre, mas também a manifestação ampla do seu canto. Nós somos o que somos, essências divinas originárias do divino amor, de modo que tudo o que criamos em sentido contrário representa apenas o nosso movimento de resistência em ser o que somos, devido a toda uma trajetória de vida desenvolvida no meio daqueles que também esqueceram de suas origens. Somos o belo cisne que viveu até aqui acreditando ser um patinho feio e que por essa razão não conseguiu tomar para si a força, a beleza e o encanto de sua verdadeira identidade. Contudo, os tempos agora são outros. É chegado o tempo de conhecermos a verdade que nos libertará dos grilhões da dor e do sofrimento. É chegado o tempo de nos reconhecermos em nível mais profundo e abandonar de vez todo o conjunto de ideias e crenças que cultivamos ao longo dos séculos, em que vivemos no esquecimento de nossa origem divina. É chegado o tempo da desidentificação com as falas mentais que habituamos ouvir, carregadas de críticas e julgamentos que nos faziam sentir apequenados e inseguros diante da vida. Os tempos são outros, são tempos de regeneração, ou seja, tempos nos quais daremos passagem ao ser luminoso que somos e não mais às sombras que cultivamos enquanto trilhávamos por caminhos de inconsciência e de resistência ao amor. Que no dia de hoje possamos acolher amorosamente ao patinho feio que habitou em nós durante todo esse tempo e mostrar delicadamente para ele a sua imagem verdadeira refletida no espelho de nossas almas. O patinho se reconhecerá como o belo cisne que é, receberá a força e o amor que esta experiência lhe traz e seguirá com firmeza o seu caminho, com mais harmonia, pois agora está alinhado com sua essência verdadeira. Neste momento, nos damos conta que somos belos seres divinos procurando formas de manifestar o amor, nada mais. Isso é tudo, é o suficiente. Não precisamos de críticas, não precisamos de mais explicações ou justificativas, pois cada um fez o que pôde fazer diante da condição que apresentava em cada experiência vivida. Agora o momento é outro, pois já estamos contemplando por dentro a gaiola mental que nos aprisionou. Assim sendo, por força da nossa vontade, abriremos a porta, pois a chave sempre esteve pelo lado de dentro. Lembremos que o cisne
nunca deixou de ser cisne, mesmo durante todo o tempo no qual acreditou ser pato. Todavia, ele viveu a vida como pato, por simplesmente acreditar que era um deles. Desse modo, sofreu muito procurando ser o que na verdade não era. O mesmo acontece conosco quando perdemos o contato com a nossa verdadeira identidade. Muitos afirmam não encontrar um sentido para a vida e se frustram com isso. Contudo, esse lugar desconfortável é fruto da desconexão com a fonte primária de amor que a tudo originou e representa um sinal de que ainda não conseguimos contatar com a nossa própria realidade em nível mais profundo, com o ser essencial que somos. Que o dia de hoje nos sirva para expandir a nossa mente com essas verdades e estas nos ajudem a encontrar o nosso verdadeiro lugar no espaço maior da criação. Fiquem em paz, amados seres, identificados com a beleza e a grandeza que habita em seu interior. Somos irmãos e acompanhamos com amor o seu despertar.